Boa tarde, pessoal. Dicas, então, da Sociologia da etapa 3 da Escola Estilos EGAD. Vocês terão lá, então, acesso às apostilas de vocês para leitura e agora mais esse vídeo de apoio para auxiliar vocês a responder as questões da prova e do trabalho da Escola Estilos EGAD na disciplina de Sociologia. Na etapa 3, nós vamos trabalhar, então, os processos dissociativos no mundo. O que tornou o mundo diferente? Quais as ideias que fizeram o mundo diferente? Então nós vamos falar desse mundo contemporâneo, que é o mundo que nós vivemos agora, tá? Que foi, então, após a Segunda Guerra Mundial, bipolarizado, dividido entre capitalistas e socialistas durante a Guerra Fria, tá? E dividido inicialmente quando existiu a Guerra Fria, que foi de 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, até 1989, com a queda do Muro de Berlim, o mundo ficou dividido entre países de primeiro mundo, que eram os capitalistas ricos, os países de segundo mundo, que eram os chamados socialistas, que a gente viu as características do socialismo na etapa 2, e os países de terceiro mundo, que eram os capitalistas pobres. Quando a Guerra Fria acabou, o socialismo deixou de existir praticamente, né? Existe hoje em poucos países, Cuba, Coreia do Norte e alguns poucos Vietnã. Pouquíssimos ficaram como socialistas, e o socialismo está em decadência, então essa divisão foi dividida em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, essa ideologia de mundo. Tá? Então nós vamos trabalhar em cima dessas duas divisões, países desenvolvidos. Quais são as principais características? Vai perguntar para vocês lá no trabalho, na prova. As principais características, essenciais características de um país desenvolvido. Tá? Primeiramente, é um país da Europa, onde surgiram as primeiras civilizações, os primeiros povos, e esses países vão colonizar a América, que somos nós, e o continente africano, basicamente. Então, os colonizadores europeus vão ser chamados países ricos desenvolvidos. Tá? E eles fizeram, e aqui na América só teremos 2 países desenvolvidos. Os únicos de toda a América, tá? Apenas 2 países são desenvolvidos, que é os Estados Unidos e Canadá. Por quê? Porque eles foram colonizados pelos ingleses e de forma de enraizamento. Porque naquele período na Inglaterra, a Revolução Industrial estava fazendo uma grande expansão. Existia muita riqueza na Inglaterra. Então eles vieram colonizar os Estados Unidos e o Canadá e trouxeram as riquezas para a América. Pessoas e empresários vieram para cá para desenvolver riquezas nesse continente e não para levar as riquezas para a metrópole. Então, por isso que, historicamente, os países, só Canadá e Estados Unidos são países desenvolvidos aqui na América, porque eles sofreram uma colonização de enraizamento, de crescimento aqui. Tá? Ao contrário dos países subdesenvolvidos, todo o restante da América, do México para baixo, toda a América Latina, ela é subdesenvolvida. Por quê? Porque eles sofreram colonização de exploração. Essa pergunta vai ter lá no trabalho para vocês também. Exploração. As metrópoles. Por exemplo, Portugal, que era a nossa metrópole, veio para cá para explorar. Nosso pau-brasil primeiro, depois a cana-de-açúcar, depois o ouro. Levavam daqui as nossas riquezas. Ao contrário do que fez Canadá e Estados Unidos com a Inglaterra. Eles vieram para cá para colonizar, para fazer uma nova Inglaterra aqui. Os nossos espanhóis e portugueses vieram para tirar as nossas riquezas. Então, a questão de pobreza, de subdesenvolvimento e desenvolvimento começa na história, como a colonização de enraizamento pelos ingleses aqui, ou de exploração pelos portugueses e espanhóis principalmente. Tá? Fizeram uma devastação econômica. Quais são as principais características de um país desenvolvido, então? Essa é uma dica que vai ter para vocês dar 2 ou 3 perguntas sobre essas características de um país desenvolvido. Tem um elevado IDH. O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, tem boa qualidade de alimentação, boa assistência na saúde, boas escolas, a grande parte da população. Tá? Tem baixas taxas de natalidade e mortalidade, um país desenvolvido, morrem poucas pessoas, nascem menos pessoas, um país desenvolvido nascem menos pessoas que no país subdesenvolvido, tá? Tem uma baixa taxa de natalidade e mortalidade. Tem uma elevada expectativa de vida, as pessoas vivem lá, as médias da Europa, os países mais desenvolvidos, são em torno de 89 anos, enquanto as nossas aqui estão chegando a 74, 75, já foram bem piores. E na África, às vezes em alguns países é menos de 60 anos a expectativa de vida num país africano. Tá? O padrão de vida econômico e cultural é muito elevado num país desenvolvido. Certo? A população se torna um pouco mais velha,
Isso é um problema, porque nascem menos pessoas, então a população vai ficar muito velha, né? Tem falta de mão de obra, porque como as famílias geralmente têm um filho só, todo mundo estuda, ou é médico, ou é doutor, ou advogado, e aí falta mão de obra para trabalhar em serviços mais braçais, nesses países mais envolvidos, tá? Porque o IDH é elevado. Em um país subdesenvolvido é o contrário, o IDH é baixo. Tem as escolas públicas são sucateadas, não tem boa educação, o sistema de saúde não atende as pessoas com dignidade, as pessoas não têm acesso ao sistema de saúde, falta acesso à cultura, ir ao dentista, por exemplo, ir ao cinema, ir ao teatro, isso está muito distante de uma vida de uma pessoa no país subdesenvolvido, tá? Tem um descaso com a educação pública, como eu já falei, tem uma elevada taxa de natalidade comparada com os países desenvolvidos e uma elevada taxa de mortalidade também, tá? Ainda tem uma elevada taxa de analfabetização, tem muitas pessoas que são ou analfabetos ou alfabetos funcionais, que apenas sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar, não sabem se conversar, não sabem se expor, são chamados de analfabetos funcionais, que também é muito importante. Há muita concentração de riquezas e terras num país subdesenvolvido e uma sociedade muito heterogênea, muito desigual nesses países subdesenvolvidos. A situação do Brasil. O Brasil sempre foi, então, um país subdesenvolvido, por ter essas características de desigualdade social, falta de infraestrutura na educação, na saúde, o IDH é baixo. E teve, então, um momento, que foi no final do século XX, início do século XXI, que o Brasil passou uma situação de país emergente. Emergiu, subiu um pouco, saiu do subdesenvolvimento. Por quê? Porque houve uma redução nos índices de pobreza, de miséria. Os governos fizeram programas sociais em que incluíam, por exemplo, estava ligado a relação da criança ir à escola com a família ganhar subsídio, com a família ganhar uma bolsa alimentação, uma bolsa social. Então, diminuiu o índice de analfabetismo. Todas as crianças começaram a ir para a escola porque o fato da criança ir para a escola, além de ganhar alimentação na escola, ela garantia que a sua família ia ganhar um subsídio. Então, esse programa fez com que diminuísse a taxa de analfabetização. Se criou programas de saúde preventiva e os pré-natais para as mulheres serem acompanhadas, então isso diminuiu a mortalidade infantil. Então, nesse período do final do século XX, no período do governo que a gente vai estudar em história, do governo FHC, Fernando Henrique Cardoso teve 2 governos, depois Luiz Inácio Lula da Silva teve 2 governos. Nesses 4 mandatos de presidentes, o Brasil saiu da posição de subdesenvolvido para emergente, que infelizmente, no mandato da primeira mulher brasileira presidente, ela começou a perder força nisso e o Brasil decaiu de novo nesse período. Mas eu vou perguntar para vocês lá por que o Brasil se tornou, em um certo período da história, um país emergente, porque diminuiu a pobreza, né? Praticamente erradicou a fome, diminuiu a mortalidade infantil e a taxa de alfabetização cresceu. Tá? O Brasil, apesar de ser um país subdesenvolvido, na América do Sul, principalmente, ele se torna um país gigantesco, uma superpotência, um país em melhores situações socioeconômicas do que os seus vizinhos. Tá? Então, essa é uma dica, vai perguntar na prova, qual é a posição do Brasil ideologicamente na América? Na América do Sul, o Brasil é um gigante, o Brasil é um líder, o Brasil é uma potência na América do Sul. Claro que na América, no geral, ele perde para os Estados Unidos e Canadá, que são os 2 únicos países, não esqueçam disso também, os 2 únicos países da América que são desenvolvidos por causa da colonização que eles sofreram de enraizamento. Mas na América do Sul, o Brasil tem um papel de destaque, então, socioeconômico. Tá? Vai perguntar lá, então nessa economia, a economia é dividida em 3 setores, setor primário, secundário e terciário. O setor primário está ligado ao meio rural, produção de matéria-prima. Tudo que é matéria-prima, madeira, leite, couro, se trabalha no setor primário. O setor secundário pega essa matéria-prima e transforma ela em produto. Pega o couro, produzido no setor primário, e transforma em sapato, em cinto. Pega o leite e transforma em queijo, em iogurte, certo? E o setor terciário comercializa esses produtos. Então, é uma divisão econômica entre esses 3 setores. Vai perguntar na prova para vocês, por exemplo, profissões, né, de cada setor. Então, sempre o setor primário está ligado ao meio rural, à matéria-prima. É um agricultor, um pescador,
psicultor, aquele que cria abelha, ele está ligado ao meio do setor primário, atividade primária. Atividade secundária, uma profissão vai perguntar no trabalho, a profissão do setor secundário, está ligado à indústria. Então ele é um marceneiro, que ele transforma madeira em móveis, ele é um sapateiro, que transforma o couro em sapato, ele é uma costureira, né? Quem trabalha na indústria é setor secundário. E no setor terciário está o comércio, todo mundo que comercializa, e prestação de serviços. Então, balconista, enfermeiro, policial, presta serviço, está ligado ao setor terciário. Então, o mundo é dividido nesses três setores da economia. E o Brasil, todo país subdesenvolvido, e o Brasil não foge disso, tem algo chamado balança comercial. Quando a gente olha o jornal, por que a gente não gosta de olhar o jornal? Porque eles falam assim, ó, o país teve déficit primário. Eu nem sei o que é déficit primário. Então olha a novela que eu entendo, que ele é mais fácil de ser entendido. Quando começa a entender o jornal, quando tu olha um jornal e entende o jornal, tu começa a sair da tua ignorância. Então, quando o país tem déficit primário, ou seja, ele perdeu nos negócios no setor primário. Mas todo país, o Brasil, por exemplo, é muito forte no setor primário. Todo país que tem sua base econômica no setor primário, ele é subdesenvolvido. Porque o Brasil exporta, vende muitos produtos primários, arroz, feijão, trigo, enfim, produtos primários, que tem um preço muito baixo no mercado. E importa produtos secundários e terciários, que são muito mais caros. Então, sempre na relação comercial, o Brasil perde, ou o país que é subdesenvolvido perde, porque a base da economia dele é primária. Então, tu pode vender toneladas de grãos e comprar poucos produtos tecnológicos. Nessa negociação, o produto tecnológico, apesar de ser em menos quantidade, vai ser mais caro. Então, tu tem um déficit comercial. Tá? Então, isso explica também por que a gente estudou. O Brasil é um país subdesenvolvido por quê? Porque historicamente foi explorado pelos portugueses. Começou ali. Mas hoje ele continua subdesenvolvido por quê? Porque ele tem a base da sua economia no setor primário. E isso faz com que ele tenha relações comerciais desfavoráveis. Tá? E a gente aceita essa condição de pobreza, a gente vai viver sempre, o Brasil sempre vai ser esse país subdesenvolvido, né? E isso hoje é uma coisa ideológica pensada. Então, principalmente dentro do país, por que as pessoas aceitam um salário mínimo que não dá subsistência, aceitam condições de trabalho que cada vez têm menos direitos, os trabalhadores estão perdendo direitos, porque isso é trabalhado pela elite, que vai perguntar no trabalho de vocês lá, quem é a elite capitalista? Os burgueses, os donos dos meios de produção. Eles trabalham através da alienação. Por que hoje tem novelas, reality show, jogo de futebol, para deixar a gente entretido? Lutas. Lá em Roma tinha uma coisa chamada pão e circo, que a gente vai estudar em história, que era o Coliseu. Os romanos colocavam, os patrícios, que era elite, colocavam os plebeus a assistir às lutas. Então eles ficavam lá vibrando com as lutas, com a desgraça do outro, entretidos, e não se mobilizavam socialmente, não lutavam por seus direitos. Hoje, a luta está no MMA. A gente contrata, a gente paga para ter na nossa casa uma diversão. O futebol, a novela, o reality show são para que a gente fique ali alienado, sentado, e hoje cada vez pior. O individualismo que a sociedade é levada. Cada criança tem uma televisão no seu quarto, cada criança tem o seu celular. Então as pessoas não sentam mais, não discutem mais. E quanto mais individual for uma sociedade, mais fácil dela ser manipulada, dela ser mantida sob controle. Então tudo isso hoje é planejado, é arquitetado pela ideologia dominante. Tá? Então os meios de comunicação, vai perguntar isso para vocês bem claramente, os meios de comunicação têm esse papel de serem alguém que manipulam, que intertem as pessoas para que elas pensem em coisas fúteis, né? E se a pessoa vai morrer ou vai dar o beijo na novela ou não, e não se reúnam mais nas igrejas, nos bairros, nos sindicatos, em família, porque estão intertidas na internet, nas redes sociais. Eu tenho 1.500 amigos na internet, mas quais deles são teus amigos de fato? Quem é amigo realmente? A gente não percebe isso e vai sendo manipulado e vai aceitando e vai se acomodando. Então tem uma frase que vai perguntar na prova de vocês lá, que o Brasil é o país do futuro. Isso é uma frase discriminatória. Se pensar, sempre no futuro, vai melhorar no futuro. Esse futuro nunca vai chegar, não tem como acontecer. Então nós somos vítimas da nossa própria vontade. Quando a gente não se organiza, não luta, não estuda, não sai da ignorância, fica alienado como as elites dominantes querem num país subdesenvolvido, né? Nossa falta de ação, essa é uma frase que vocês vão ouvir lá, nossa falta de ação nos condena à tomada de uma decisão. A gente toma decisões erradas.
a própria eleição, como a gente falou antes ali, tu pode escolher qualquer ideologia, ser de direita, ser de esquerda, ser de centro. Mas se tu votar no presidente de ideologia X, o teu candidato a deputado, ou prefeito, ou vereadores tem que ser da mesma ideologia. Senão o teu voto ele é analfabeto. Senão tu não está sendo inteligente, não está usando a sabedoria para fazer parte de um processo democrático. E hoje a gente vota assim aleatoriamente. Ah, eu vou votar nesse porque é meu amigo, e vota num outro candidato do poder acima que nem pensa como aquela pessoa. Então a gente vai se tornando alienado, vai se tornando manipulado. Se usa, por exemplo, investimentos. O Brasil passou por Copa do Mundo, por Olimpíada, sem ter condições nenhuma. Se deixou de investir em questões sociais, educação, em cultura, para investir em estádios de futebol, para investir em uma Olimpíada no Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro é uma catástrofe. Por quê? Porque, novamente, a gente foi levado a achar que aquilo era bom, mas se investe em coisas supérfluas, em coisas que não levam ao engrandecimento do país. Então, o Brasil não é um país do futuro, tem que tirar essa mentalidade. Vai ter essa frase lá na prova de vocês, no trabalho de vocês, é uma frase discriminatória, é uma frase alienante. Nós temos que ser um país do momento, não do futuro. Nós temos que fazer nossa história agora. Essa geração tem que fazer um país melhor para a geração futura, para os nossos filhos e para os nossos netos. Tá? Então, nós vamos continuar subdesenvolvidos enquanto nós não nos mobilizarmos, nós não tivermos participação política mesmo de fato, participar e cobrar. Hoje com a internet, tu pode ver todas as coisas que o teu deputado que tu votou faz, tu pode cobrar dele, tu pode acompanhar o trabalho dele. A gente não pode ser passivo, a gente não pode ser alienado. Tá? Então, tira essa ideia de Brasil, Brasil é um país do futuro. Não, isso é alienante. Tem que ser um país transformador, de responsabilidade agora, de ações sociais agora, do nosso protagonismo agora. Pensar no país do futuro é abrir mão da sua ação nesse momento. Tá? Então essas são as dicas da etapa 3 de Sociologia da Escola Estilos EGAD. Um abraço a todos e até a próxima.